Olá, Fera GGE, Saulo Barroso. Vamos agora falar um pouquinho da prova da Federal de Espanhol, e que trouxe basicamente aquilo que a gente esperava, mas a gente pode dizer, por que não, houve uma surpresa com, a princípio, no comecinho da prova, logo de cara, o Fera já se surpreendeu com a inserção de uma tira cômica de Mafalda que nunca havia sido posto ou utilizado, um tipo de uso frequente literário antes na prova da Federal. A abordagem foi super interessante, a abordagem utilizou a linguagem verbal e não verbal, e ela foi bem ligada ao processo de dedução, de inferência, de contextualização na primeira questão. Bem interessante, inovadora, e que trouxe um pouco de surpresa a princípio para aquele Fera que esperava talvez 2 ou 3 textos, e que foi surpreendido com uma tira cômica que trouxe um pouco mais de dinamismo na prova. Na sequência, a gente tem 3 questões envolvendo a própria tira cômica, das quais a gente pode destacar a segunda questão, que utilizou uma coisa muito, mas muito bacana, que a gente esperava há muito tempo e que só agora a Federal, trouxe de uma forma bem lúdica, bem interessante, que foi o dinamismo da língua espanhola dentro da Hispanoamérica, as multifuncionalidades da língua espanhola, tanto na América do Sul, quanto na América do Norte e da Espanha também, utilizando o vos e fazendo analogia entre o uso das duas pessoas, vos e os te. Muito interessante, muito dinâmica a questão, e que com toda certeza o Fera GGE resolveu sem problema algum. A terceira questão também envolvia a tira cômica e foi uma questão de vocabulário, mas com dedução e inferência chegaram sem problema nenhum à resolução da terceira questão. Para a sequência da prova, houve o texto número 2, que falava sobre a relação de extensão da memória através do livro, bem interessante, onde a quarta questão explorou a visão geral do autor quanto à relação do texto. A quinta questão, ela cobrou, junto com a sexta questão, uma forma mais específica, mais direta, mais objetiva. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo. A sexta questão, inclusive, parafraseou o que Borges coloca logo no enunciado. Muito interessante a questão, bem aplicada dentro do começo do texto. E a sétima questão, também ainda aludindo o texto número 2, ela faz uma relação bem interessante com o uso do demonstrativo neutro estou, fazendo alusão, lógico, aos fragmentos que ficaram no texto. Na sequência, a oitava e nona questão também fazem alusão ao texto 2, onde a oitava questão nos fez um pouquinho relembrar, com nostalgia, com saudades, algumas provas como 2006 e 2007, onde eles usaram a abordagem no LOU enquanto artigo neutro, enquanto pronome complemento. Bem feita a questão e muito bem elaborada em relação à última questão, que o LOU foi cobrado dessa forma, foi em 2007. A nona questão também faz alusão ao texto 2, onde eles usaram o verbo olvidar, fazendo uma analogia, uma comparação às pessoas do discurso. Bem aplicada também, muito bem feita. Para finalizar a prova, a banca trouxe mais um texto muito tranquilo, um artigo do blog do Olho Mundo, segundo jornal mais lido da Espanha, e eles utilizaram 6 questões para fazer uma abordagem interessante sobre o texto. Na 10ª questão, por exemplo, ele aborda a visão geral do texto, bem interessante, porque eles quiseram aferir, mensurar do aluno qual era a visão do autor em relação ao estilo literário. Se o autor vertia alguma opinião, se ele colocava uma transcrição, se era uma reportagem, se era um relato, se era uma dissertação, se era uma narrativa. Bem interessante a 10ª questão, tal qual a 11ª e a 12ª, que abordam de maneira geral. A 11ª, ele aborda a visão geral do texto, a 12ª faz uma visão específica, e a 13ª aponta a visão do autor diante das suas colocações. Bem interessante, não é uma questão inacessível, mas só uma questão onde o aluno teria que voltar ao texto e decodificá-lo de maneira bem sutil para que você pudesse fazer a distinção do que o autor de verdade queria dizer, isso na 13ª questão.
14ª questão, eles fazem uma inferência, uma contextualização vocabular e verbal, com uso de dias da semana. A 15ª questão, novamente trazendo o uso do acento diacrítico, como em 2010, 2011, 2012, só que agora de novo trazendo o uso de solo, fazendo ainda alusão à nova regra, que agora atualizada, colocou como opcional o uso do acento no solo. E a 16ª questão faz uma abordagem do uso do conector AUNC dentro da visão geral do texto, onde o aluno teria que entender a função morfológica de AUNC para relacionar o sentido causado por ela entre as duas relações. Bem interessante. Isso caracterizou, portanto, a prova do tipo C da Federal, e eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que quase todas as questões aqui foram tratadas e vistas, inclusive, durante o ano todo, e todas as questões, elas foram abordadas dentro de uma temática que nós trabalhamos o ano todo, e o Fera GGE, sem problema algum, resolveu isso aqui de maneira brilhante e fabulosa. Então, grande abraço, e agora torcemos pela aprovação. Abraço, Fera!